Se existe um tema muito importante que, na verdade, atrai as pessoas para a doutrina espírita, é a comprovação de que existe vida após a morte, né? Então, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser budista, mas quando o sujeito ele quer esse consolo, ele vai buscar na doutrina espírita. Sejam bem-vindos aqui ao nosso TikTok. Quem quiser fazer perguntas sobre o tema vida após a morte ou outros temas sobre a ótica espírita, fique à vontade de aqui digitar. Então, é algo muito sensível, né, esse tema, porque ninguém está longe disso, ninguém está livre de porventura, perder um ente querido. Só que nós não perdemos, né? Esse ente ele vai para um outro plano, e já é provado isso há muito. A história da humanidade prova que existe vida após a morte e que existe a comunicabilidade com os espíritos. Jesus, lá na Bíblia, faz contato na passagem da transfiguração, né, com Moisés e Elias. Cientistas como William Crookes, né, Marie Curie, prêmio Nobel, estudaram a mediunidade, estudaram a vida após a morte, comprovaram, né? Então, assim, algumas pessoas insistem em citar essa frase: ninguém voltou para confirmar se existe vida ou não, mas já voltaram e voltam todos os dias nas mesas mediúnicas, né? Recentemente, alguns de vocês sabem que eu sou psicoterapeuta. Aliás, divulguem esse nosso projeto, @APS Psicanálise. Nós fazemos terapia por valor social. Nós, aqui da APS, estamos democratizando de fato a terapia, né? Nosso WhatsApp está aqui em nosso perfil. Certa feita, eu atendia uma paciente umbandista, era minha paciente de psicanálise, de terapia. Mas como ela falou tanto daquela vozinha dela, da vozinha dela na sessão, mas a sessão inteira foi sobre a avó, e ela ressignificando algumas coisas, alguns temas sobre a avó, né? Então eu me senti à vontade para, depois da sessão, já que ela era um bandista, perguntar se ela queria que eu colocasse o nome da vozinha dela numa reunião mediúnica. Ela permitiu, agradeceu. No dia seguinte vem o recado. No dia seguinte, isso mesmo, vem o recado de um espírito, né, que se manifestou após ouvir o nome dele, após ouvir o nome da neta. E a doutrinadora da casa espírita me enviou esse recado e pediu para que eu falasse com a pessoa. Se fizesse sentido, tudo bem; se não fizesse sentido, aquele recado deletasse da memória, enfim. Eu mandei o recado para a pessoa. Gente, eu estou em Niterói, a minha paciente de psicanálise estava em São Paulo, a reunião mediúnica era no sul do Brasil. O espírito, ele teria sido o espírito da avó dessa menina. Manda um recado para ela, dizendo para que ela olhasse em uma gaveta, porque há um tempo atrás, na verdade, alguns anos atrás, ela havia recebido uma carta e não leu e guardou essa carta. Eu mandei para essa minha paciente e falei para ela: olha, se fizer algum sentido, tudo bem, você, né, acata aí. Se não fizer, deleta, esquece, né? Foi uma linha cruzada. E, gente, na verdade, fazia todo sentido. Era uma herança de uma fazenda. Olha isso, gente. Como que a gente pode negar a vida após a morte? Eu em Niterói, Rio de Janeiro, minha paciente em São Paulo, a médium no sul do Brasil. Ninguém se conhecia, nem sei o nome da médium, não sei quando, né? Não sei onde a reunião ocorre, sei que é no sul, em Itajaí. E veja, quer comprovação maior que essa? E outra lição que a gente pode tirar: os nossos amados estão preocupados conosco. A vozinha dela estava preocupada porque a neta recebeu uma herança e guardou a carta. Simplesmente não leu a carta. Veja, quer comprovação maior que essa? Então algumas pessoas falam: ninguém nunca veio para avisar, para falar se existe vida após a morte ou não. Mas, meu Deus, na história da humanidade tem várias comprovações de que os espíritos, né, aqueles que desencarnaram, retornam diariamente.
Vai lá na Bíblia, tem manifestações, vai em outros livros sagrados, tem manifestações, né? Na história da humanidade, a gente se dá conta aí, se depara com várias comprovações e nas reuniões mediúnicas todos os dias. Então, meus queridos, existe vida após a morte, sim, já é comprovado, cientistas pesquisaram. Como é o outro lado, né? O que vamos encontrar no outro lado, né? É uma outra história. Os espíritos falam que é uma questão de vibração. Nós vamos para onde estamos vibrando, né? O nosso pensamento é que vai nos levar a um local de alegria ou um local de dores, né? Então, nós temos aí alguns livros espíritas e não espíritas, né? A Vida Além do Véu, vocês conseguem baixar aí no Google, A Vida Além do Véu. Não é um livro espírita, gente. A FEB editou, mas é um livro de um reverendo anglicano. Esse reverendo anglicano começa a receber mensagens espirituais da sua própria mãe, que havia desencarnado. E ela fala muito antes de André Luiz, que vocês devem conhecer, né? Nosso Lar 2, né? Décadas antes de André Luiz, a mãe do reverendo Owen já vinha dando informações sobre a vida espiritual. Allan Kardec, Revista Espírita de 1858, se não me engano, o espírito Mesmer vem falando para Kardec que a Terra era uma cópia do que tinha no plano espiritual, uma cópia mal acabada, imperfeita do que era o plano espiritual. Aí vocês imaginem, se aqui a Terra é uma cópia imperfeita do que tem no plano espiritual, do que é o plano espiritual, a gente tem um iPhone, né? A gente tem tecnologias de ponta. Imagina no astral. Se nós somos uma cópia imperfeita. Então, é uma realidade, né? Tem aí a Sônia Rinaldi, pesquisem aí, Sônia Rinaldi, transcomunicação instrumental, os espíritos se comunicando através de equipamentos. A prova, gente, a prova está aí. A prova, não há mais o que se negar, né? Então, gente, quem quiser fazer pergunta aí, fica à vontade, tá? Pode deixar suas perguntas aí. Se eu souber, eu respondo, tá bom? Então, é uma verdade. Esse caso que eu contei da minha paciente lá da psicanálise, tem como negar, né, gente? Então, assim, e aí, a vida espiritual, né? O que vamos encontrar na vida espiritual? Quem puder dar like no vídeo é legal, porque aí o TikTok distribui, né? É dedinho aí na tela. Nós vamos nos encontrar com os nossos amados, né? Nós vamos nos reencontrar com espíritos simpáticos de outras vidas que ficaram no plano espiritual, né? Nós entramos, na verdade, em contato com esses espíritos quando sonhamos, quando estamos fora do nosso corpo físico, né? Fora do nosso corpo físico, nós entramos novamente em contato com esses espíritos. Vamos a locais positivos ou negativos do plano astral, né? Se você é um sujeito viciado em jogo, mais natural que quando você saia do seu corpo, você procure esse ambiente. Se você é um sujeito alcoolista, sai do corpo, muito natural que você procure esse ambiente de álcool, de vícios, né? Então é importante a gente fazer uma reflexão, né? Da nossa postura, né? Para que moral, mental, não é querer ser santo, nada disso, mas nós temos essa consciência de que vamos encontrar no plano astral, vamos nos encontrar lá no plano astral em um ambiente que nós temos afinidade, né? Não é nenhuma pedagogia do medo, como o filme Nosso Lar faz, né? Aquela coisa de umbral, parece um inferno, aquilo tudo ali, eu discordo daquilo, né? Então o André Luiz ele fica numa situação ruim, não por castigo, nada disso, é porque ele realmente não sabia onde estava. Tanto é que quando ele começa a orar e pede ajuda, ele vê os espíritos que estavam sempre ali. Então,
Nada de pedagogia do medo, e de inferno, de umbral, de obsessor, né? A gente tem que ter a consciência tranquila, né? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente pode já na Terra, encarnado, trabalhar para uma desencarnação melhor. Gente, então eu vou aproveitar mais uma vez para divulgar a APS, @APS Psicanálise. Tem um telefone aqui no nosso perfil. Se você conhece alguém que esteja precisando de tratamento psicológico, né, terapia, nós trabalhamos com valor social. Essa é a nossa atividade dentro do movimento espírita. Levar a saúde mental por valor social, né? Então, uma consulta que você pague aí fora, você vai pagar na PS um mês inteiro. Vocês terem noção de como funciona. O telefone está aqui no nosso perfil. No TikTok nós temos a APS Psicanálise, se vocês quiserem seguir. Nas outras redes vizinhas também, a APS Psicanálise. Alguma pergunta, gente? Eu estou aqui no intervalo de uma sessão de psicanálise para outra, e aí resolvi fazer essa live, né? A morte não existe, ninguém morre sozinho. Nós temos os nossos companheiros espirituais, pai ou mãe que já foram para o astral, amigos de outras eras, que nos recebem quando nós estamos ali no processo de desencarnação. Existem, sim, colônias espirituais, que são, segundo os espíritos, o espírito Mesmer, que fala para lá na Revista Espírita que Allan Kardec editava, segundo Mesmer, a Terra é uma cópia imperfeita do que existe lá. Então nós vamos encontrar tudo que encontramos aqui, só que mais perfeito, né? Como eu disse anteriormente, livros como A Vida Além do Véu e as obras de André Luiz relatam esses planos astrais, né? Vamos todos nos encontrar novamente, né? Isso é uma realidade. A vida continua. E daqui a pouco vamos reencarnar novamente até conseguir chegar a um estado de perfeição, espírito puro. Que aí você já não precisa mais reencarnar. Você vai colaborar com Deus e com outros espíritos de Skol na construção de outros planetas, na manutenção do universo. Mas aí é uma viagem muito mais à frente. Nós somos espíritos impuros, imperfeitos ainda. Precisamos reencarnar, precisamos desse processo reencarnatório, né? Então, desencarnamos, vamos para o astral, passamos um tempo, aprendemos, estudamos, escolhemos uma nova missão, reencarnamos. Obrigado aí pelos likes, pessoal. Quem puder aí, dedinho na tela. Então é isso, tá, gente? A reencarnação não é de forma alguma para você sofrer. Nós reencarnamos para sermos felizes, né? Já dizia Jesus: vim para que tivesse vida e vida em abundância. O amor cobre uma multidão de pecados. Então você, ao reencarnar, você pode ir amando, fazendo a caridade, ajudando o próximo. E aliás, o próximo é aquele que está em sua casa, é o próximo mais próximo. E dentro da família nós temos muitas dificuldades, acredito que vocês também devam ter, isso é normal, né? Quando você reencarna, o que é uma família? São espíritos afins e desafetos também, que reencarnam ali naquele mesmo núcleo para poder ressignificar determinadas atitudes e animosidades relacionadas a vidas passadas. Por isso, às vezes, o irmão é tão difícil, por isso, às vezes, a mãe é tão difícil, o pai, o filho, né? Então, a família, a primeira missão do sujeito é na sua própria família. Ali é a primeira missão dele. Aqui tá a gatinha que subiu aqui agora. Tá frio aqui em Niterói. Acho que ela veio se aquecer. Então, a vida continua, a reencarnação é uma necessidade para a nossa evolução, não é um castigo. Nós podemos, através da reforma íntima, da caridade, da ação no bem, né, repararmos nossos equívocos do passado, se não nessa encarnação em outra, mas o importante é que nós reencarnamos para sairmos daqui um pouquinho melhor. Gente, quem quiser fazer perguntas, é só digitar. Quem puder também curtir aí, dedinho na tela, para que o TikTok distribua essa live para outras pessoas e que ela sirva de consolo. É caridade também, né? Que ela sirva de consolo para outras pessoas. Então, é isso. Vida após a morte é um fato. A reencarnação é necessária, né? Sem a reencarnação, Deus seria injusto.
Pensem nisso. Se você crê em Deus, se você é ateu, não tem problema nenhum, você não vai acreditar em nada mesmo. Mas se você é cristão, se você acredita num Deus sem a reencarnação, esse Deus é injusto. Porque só através da reencarnação nós podemos entender, por exemplo, uma criança que já nasce com algum problema, com problema cardíaco, por exemplo. Uma criança com tenra idade, né, descobre-se que aquela criança tem câncer. Por que o meu filho não tem e o filho do fulaninho tem? Por que o meu filho é saudável e o filho do Joãozinho não é? Se Deus é soberanamente justo e bom, tem alguma coisa errada aí. Só a reencarnação explica. É isso, gente. Eu vou aqui fechar essa live. Vou agora atender um paciente, então não posso ficar mais tempo aqui, né, com vocês, mas o recado está dado. Obrigado aí pelos likes, obrigado pela participação aí de todos, tá? Um abraço a todos e a vida continua. E é isso. Estudem a doutrina espírita, as obras básicas de Kardec, por exemplo, né? Um abraço, gente.